Você já se perguntou se anjos realmente existem? Prepare-se para uma revelação bombástica. O que a igreja não quer que você saiba sobre esses seres celestiais pode transformar sua vida para sempre. Desvende o segredo que Lúcifer tentou esconder e descubra como isso impacta diretamente sua existência. Em apenas alguns minutos, você terá acesso a um conhecimento raro e valioso que poucos se atrevem a divulgar. Anjos guerreiros, vigilantes cósmicos, seres incríveis. A verdade é mais surpreendente do que qualquer filme de ficção. Quer aprender como atrair a proteção angelical para sua vida? Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante que pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual. Você acredita em anjos? Quer saber os segredos que eles escondem e como podem influenciar sua vida? Em um mundo cada vez mais caótico, onde as pessoas buscam desesperadamente por respostas e proteção, surge um tema que tem intrigado a humanidade desde os primórdios: os anjos. Esses seres celestiais, mencionados com frequência tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, têm um papel fundamental na história da fé e na vida dos crentes. Mas quem são eles realmente? O que a Bíblia nos revela sobre essas criaturas fascinantes? Imagine só, seres espirituais com um impacto profundo em nosso mundo físico. É assim que a Bíblia descreve os anjos. Eles não são meras figuras decorativas em pinturas renascentistas ou estátuas em cemitérios. Não, meu amigo. Os anjos são muito mais do que isso. São mensageiros poderosos, enviados pelo próprio Criador para interagir com a humanidade. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, desamparado, como se o mundo inteiro estivesse contra você? Bem, a Bíblia nos ensina que mesmo nesses momentos, podemos não estar tão sozinhos quanto pensamos. Os anjos estão lá, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, mas sempre presentes, sempre vigilantes. Esses seres celestiais não são simples autômatos sem personalidade. Pelo contrário, a Bíblia os retrata como indivíduos com personalidades distintas, capazes de interagir, comunicar e até mesmo de se emocionar. Lembre-se de Gabriel, o anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Sua mensagem não foi um simples recado, mas um diálogo cheio de significado e emoção. É incrível pensar que um encontro com um anjo pode ter um impacto tão profundo em nossas vidas, não é? Mas os anjos não eram apenas mensageiros ou lutadores ocasionais. Eles também eram descritos como verdadeiros guerreiros celestiais. O profeta Eliseu sabia disso muito bem. Quando seu servo estava apavorado com o exército inimigo que o cercava, Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército inteiro de anjos, pronto para protegê-los. E não podemos nos esquecer de Moisés. Desde o momento em que viu aquela sarça ardente, que muitos acreditam ter sido uma manifestação angelical, até a entrega dos 10 mandamentos, Moisés teve vários encontros com anjos. Os anjos no Antigo Testamento não eram apenas seres etéreos flutuando nas nuvens. Eles eram descritos como exércitos do céu, uma força poderosa e organizada. O próprio termo Senhor dos Exércitos, tão comum no Antigo Testamento, refere-se a Deus como o comandante dessas hostes celestiais. Mas nem sempre os anjos traziam boas notícias. Às vezes, eles eram enviados para executar o julgamento de Deus. Lembra-se da história de Sodoma e Gomorra? Foram anjos que vieram para destruir essas cidades pecaminosas, mas não antes de resgatar Ló e sua família. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, pegue sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Quando pensamos em anjos, muitas vezes nos vêm à mente imagens de seres serenos, tocando harpas nas nuvens. Mas a Bíblia nos apresenta uma visão muito mais dinâmica e poderosa desses seres celestiais. Eles são, em muitos aspectos, guerreiros espirituais,
sempre prontos para batalhar contra as forças do mal. Uma das batalhas mais épicas descritas na Bíblia é a que encontramos em Apocalipse. Imagine a cena. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. Esta passagem nos dá uma visão impressionante do conflito cósmico que ocorre no reino espiritual, com Miguel, o arcanjo, liderando as hostes celestiais contra Satanás e seus seguidores. Essa proteção angélica não é algo limitado ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos os anjos protegendo os apóstolos. Lembra-se de quando Pedro foi preso por Herodes? De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Os anjos continuam ativos, protegendo e libertando os servos de Deus. Mas engana-se quem pensa que essa proteção angélica é apenas para figuras bíblicas importantes. O salmista nos assegura: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E em Hebreus, somos lembrados de que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que cada um de nós, como filhos de Deus, pode contar com essa proteção angelical. Vamos continuar agora explorando o papel dos anjos como protetores, assim como Daniel, que continuou orando mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Devemos permanecer fiéis, confiando na proteção divina. Lembre-se, você pode não ver os anjos ao seu redor, mas eles estão lá, enviados por um Deus amoroso para guardar, proteger e ministrar em seu favor. Como diz o hino, anjos de Deus me cercam, de dia e de noite me guardam. Que conforto saber que nunca estamos realmente sozinhos. Imagine só, seres celestiais, sempre atentos, observando cada movimento na terra, prontos para executar os julgamentos divinos. Esses são os vigilantes e santos, figuras intrigantes mencionadas no livro de Daniel e em outros textos antigos. Eles nos oferecem um vislumbre fascinante de uma dimensão pouco explorada do reino espiritual. O poderoso monarca babilônico teve um sonho perturbador, e nele viu algo extraordinário. Em minha visão à noite, vi diante de mim um mensageiro santo que descia do céu. Ele bradou em voz alta: "Derrubem a árvore e cortem os seus ramos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos." Este mensageiro santo é chamado de vigilante no texto original. Mas quem são esses vigilantes? O termo hebraico usado aqui é ir, que significa desperto ou vigilante. Esses seres são retratados como constantemente atentos, nunca dormindo, sempre observando os assuntos dos homens. É fascinante notar que esses vigilantes não apenas observam, mas também têm autoridade para decretar julgamentos. No caso de Nabucodonosor, eles determinaram que o rei orgulhoso seria humilhado, vivendo como um animal por 7 tempos, até que reconhecesse a soberania do Deus Altíssimo. Imagine só, seres celestiais discutindo e decidindo o destino de um dos homens mais poderosos da Terra. Mas os vigilantes não aparecem apenas no livro de Daniel. Eles são mencionados em vários textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque, que, embora não seja considerado canônico por muitas tradições, era bem conhecido e respeitado nos tempos bíblicos. Nesse livro, os vigilantes são descritos como anjos que foram enviados à Terra para observar e ajudar a humanidade, mas alguns deles acabaram se corrompendo. Essa ideia de seres celestiais observando a Terra não é exclusiva do livro de Daniel ou dos textos apócrifos. Isso sugere uma espécie de conselho celestial onde os assuntos da Terra são discutidos diante de Deus. E que tal aquela passagem onde Paulo diz que as mulheres devem cobrir a cabeça por causa dos anjos? Alguns estudiosos interpretam isso como uma referência à presença constante de seres celestiais observando nossas ações
e nossa adoração. Mas voltando aos vigilantes em Daniel, é importante notar que eles não agem independentemente de Deus. Os vigilantes são agentes da vontade divina, executando os decretos do Altíssimo. Essa ideia de seres celestiais observando e julgando as ações humanas pode parecer assustadora à primeira vista. Mas para aqueles que confiam em Deus, é na verdade uma fonte de conforto. Como diz o salmista, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Que aplicação prática podemos tirar desse conceito de vigilantes e santos? Primeiro, isso nos lembra que nossas ações têm consequências cósmicas. Segundo, a existência dos vigilantes nos lembra que vivemos em um universo moral. Há seres celestiais observando e avaliando nossas ações. Isso deve nos motivar a viver com integridade, sabendo que nada escapa aos olhos de Deus e de seus mensageiros celestiais. Por fim, o conceito de vigilantes e santos nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas. Como vimos na história de Nabucodonosor, até os reis mais poderosos estão sujeitos aos decretos divinos. Isso deve nos dar confiança em tempos difíceis, sabendo que Deus está no controle, usando até mesmo seres celestiais para cumprir seus propósitos. Lembre-se, assim como os vigilantes observam a terra, prontos para executar os julgamentos divinos, nós também somos chamados a estar vigilantes, como nos exorta Jesus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Que possamos viver cada dia com a consciência de que fazemos parte de um drama cósmico, onde cada ação nossa é observada e tem consequências eternas. Imagine só. Você está diante de uma visão celestial tão extraordinária que as palavras mal conseguem descrevê-la. Seres angelicais de aparência incomum, um trono glorioso e, de repente, algo ainda mais surpreendente. Rodas vivas, cheias de olhos, movendo-se em todas as direções, sem virar. Bem-vindo ao mundo dos Ofanins, uma das criaturas mais intrigantes e misteriosas mencionadas na Bíblia. Os Ofanins, também conhecidos como rodas ou galgal em hebraico, são introduzidos a nós nas visões do profeta Ezequiel. Temos uma descrição fascinante dessas criaturas celestiais. Ao observar os seres viventes, vi uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto e a estrutura das rodas eram como o brilho do crisólito. As 4 rodas eram iguais e pareciam estar entrecruzadas. Podiam mover-se em qualquer uma das 4 direções para onde as faces estavam voltadas, sem virar ao mover-se. Agora, pare por um momento e tente visualizar isso. Rodas dentro de rodas, movendo-se em todas as direções sem virar, cheias de olhos por toda parte. É uma imagem que desafia nossa compreensão, não é mesmo? Mas é exatamente assim que Ezequiel descreve os Ofanins. Mas o que significam essas rodas misteriosas? Muitos estudiosos acreditam que os Ofanins representam a onipresença e a onisciência de Deus. As rodas que se movem em todas as direções sem virar simbolizam a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos que cobrem as rodas representam o conhecimento total de Deus, sua capacidade de ver e saber tudo. É interessante notar que os Ofanins são descritos como estando intimamente ligados ao trono de Deus. Isso sugere que os Ofanins não são apenas criaturas celestiais, mas parte integrante da própria presença e glória de Deus. Mas os Ofanins não são apenas estáticos. Ezequiel nos diz que eles se movem em perfeita harmonia com os querubins. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os seres viventes se erguiam do chão, as rodas também se erguiam. Isso pode simbolizar como todas as partes da criação de Deus trabalham em perfeita sincronia para cumprir seus propósitos. A descrição dos Ofanins nos lembra de outra passagem fascinante da Bíblia. Alguns estudiosos veem uma conexão entre este mar de vidro e as rodas brilhantes dos Ofanins,
ambos refletindo a glória e a majestade de Deus. Mas o que podemos aprender com os Ofanins? Primeiro, eles nos lembram da grandeza incompreensível de Deus. Assim como Ezequiel lutou para descrever o que viu, nós também devemos reconhecer que há aspectos de Deus e do reino espiritual que estão além de nossa compreensão atual. Segundo, os Ofanins nos lembram da onipresença de Deus. Assim como as rodas se movem em todas as direções, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como diz o salmista, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Isso deve nos trazer conforto nos momentos difíceis e nos fazer pensar duas vezes antes de agirmos de forma errada. Terceiro, os olhos que cobrem os Ofanins nos lembram da onisciência de Deus. Nada escapa ao seu conhecimento. Isso deve nos motivar a viver com integridade, sabendo que Deus vê não apenas nossas ações, mas também nossos corações. Por fim, a harmonia com que os Ofanins se movem com os querubins nos lembra da perfeição do plano de Deus. Assim como todas essas criaturas celestiais trabalham juntas em perfeita sincronia, Deus está orquestrando todos os eventos em nossas vidas e na história para cumprir seus propósitos. Então, da próxima vez que você se sentir perdido ou confuso com os caminhos de Deus, lembre-se dos Ofanins. Lembre-se que há uma dimensão da realidade que vai além do que podemos ver ou entender. Lembre-se que Deus está presente em todos os lugares, que Ele vê e sabe de tudo, e que seu plano está se desenrolando com perfeição, mesmo quando não conseguimos entender. Como as rodas dentro de rodas, a vida pode parecer complexa e confusa às vezes, mas nas mãos de Deus, tudo se move com propósito e precisão divinos. Imagine só. Em um mundo cada vez mais caótico e desafiador, existe uma força invisível trabalhando constantemente a nosso favor. Seres celestiais, poderosos e benevolentes, enviados pelo próprio Criador para nos auxiliares em nossa jornada terrena. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina sobre os anjos e sua relevância contínua em nossas vidas hoje. Muitos podem pensar que os anjos são apenas figuras de linguagem ou personagens de histórias antigas. Mas a verdade é que eles são tão reais e ativos hoje quanto eram nos tempos bíblicos. Esta passagem nos assegura que os anjos continuam desempenhando um papel vital na vida dos crentes, servindo como mensageiros, protetores e agentes da vontade divina. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já experimentou uma coincidência inexplicável? Um encontro inesperado que mudou o rumo de sua vida? Uma intuição súbita que o salvou de um perigo? Ou uma ajuda que surgiu no momento exato em que você mais precisava? E se essas não fossem meras coincidências, mas a ação invisível dos anjos em sua vida? Os anjos continuam sendo mensageiros de Deus hoje, assim como eram nos tempos bíblicos. Embora possam não aparecer em forma física como fizeram para Maria ou para os pastores na noite do nascimento de Jesus, eles ainda comunicam a vontade de Deus de maneiras sutis e poderosas. Talvez através de um versículo da Bíblia que de repente ganha um novo significado para você, ou através de palavras de encorajamento de um amigo no momento certo. O papel protetor dos anjos também continua sendo extremamente relevante hoje. Em um mundo cheio de perigos físicos e espirituais, é reconfortante saber que temos guardiões celestiais. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que temos uma proteção divina nos guiando através delas. Os anjos também continuam sendo instrumentos de Deus na batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor. Nesta batalha invisível, os anjos estão constantemente trabalhando para frustrar os planos do inimigo e proteger os filhos de Deus. Mas a relevância dos anjos hoje vai além de proteção e batalha espiritual. Eles também servem como exemplos de adoração e obediência a Deus. Lembre-se dos serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou dos anjos adorando o Cordeiro.
sua devoção constante e inabalável a Deus deve nos inspirar em nossa própria adoração e obediência. Os anjos também nos lembram da grandeza e majestade de Deus. Se esses seres poderosos e gloriosos se prostram em adoração diante do trono divino, quanto mais nós deveríamos nos maravilhar com a glória de nosso Criador. É importante lembrar, no entanto, que, embora os anjos sejam seres poderosos e benevolentes, eles não devem ser o foco de nossa adoração ou atenção. Os anjos são servos de Deus, assim como nós, e toda glória e adoração devem ser direcionadas somente a Ele. Então, como podemos aplicar essa compreensão da relevância contínua dos anjos em nossas vidas hoje? Primeiro, devemos viver com a consciência de que não estamos sozinhos. Há uma dimensão espiritual ao nosso redor, com seres angelicais trabalhando constantemente a nosso favor. Isso deve nos dar coragem e conforto em tempos difíceis. Segundo, devemos ser gratos. Quantas vezes fomos protegidos de perigos que nem sequer percebemos? Quantas vezes recebemos orientação divina através de meios que não reconhecemos? Devemos cultivar um coração agradecido, reconhecendo a obra invisível de Deus e seus anjos em nossas vidas. Por fim, a realidade dos anjos deve nos inspirar a viver vidas de fé e obediência. Se esses seres celestiais estão constantemente cumprindo a vontade de Deus, não deveríamos nós, que fomos criados à imagem de Deus e redimidos pelo sangue de Cristo, estar ainda mais empenhados em viver para a glória de Deus? Lembre-se, os anjos não são relíquias de um passado distante, mas aliados ativos em nossa jornada de fé hoje. Que possamos viver cada dia com a consciência dessa presença celestial, confiantes no cuidado de Deus e inspirados a viver vidas que honrem aquele que comanda os exércitos celestiais. Agora vamos orar. Pai Celestial, nós nos aproximamos do seu trono de graça neste momento, rodeados pelos seus anjos poderosos. Senhor, assim como você enviou seus mensageiros celestiais para proteger e guiar seu povo ao longo da história, nós clamamos por essa mesma proteção e direção em nossas vidas hoje. Deus Todo-Poderoso, libere seus anjos guerreiros para lutarem ao nosso favor. Que eles nos guardem de todo mal e perigo, visível e invisível. Pai, assim como você abençoou Abraão e concedeu bênçãos financeiras aos seus servos fiéis, derrame sobre nós a abundância dos céus. Espírito Santo, abra nossos olhos espirituais como fez com Eliseu. Permita-nos ver os exércitos celestiais que nos cercam. Que possamos, como Daniel, permanecer fiéis mesmo diante das adversidades, confiando na sua proteção divina. Senhor, assim como os serafins proclamam sua santidade, que nossas vidas sejam um testemunho vivo da sua glória. E como os querubins guardam seu trono, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai, libere seus anjos ministradores para trazerem cura, libertação e bênçãos financeiras às nossas vidas. Que eles movam montanhas em nosso favor e abram portas que nenhum homem pode fechar. Em nome de Jesus, declaramos que os planos do inimigo são frustrados e que a proteção angelical nos cerca dia e noite. Que seus anjos nos sustentem em todos os nossos caminhos, nos guiando à vitória em todas as áreas de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela presença constante dos seus mensageiros celestiais em nossas vidas. Que possamos viver cada dia na consciência dessa realidade espiritual, caminhando em fé e obediência. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade espiritual que nos cerca, não guarde esse conhecimento só para você. Assim como os anjos são mensageiros de Deus, seja você também um mensageiro dessa verdade poderosa. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Lembre-se, cada inscrição é como um ato de fé, abrindo as portas para que mais pessoas possam conhecer as verdades celestiais que
que Deus quer revelar.